Será que o agachamento livre é melhor mesmo do que o agachamento na máquina? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal do Floquinhos, hoje não tem beijo, e vamos pro vídeo, hoje não tem beijo mesmo. Bom, quando a gente vai olhar o movimento das duas, elas se parecem bastante. Só que lógico que existe assim, e eu digo isso porque os alunos da consultoria dão muito esse feedback. Leandro, você passou agachamento na máquina, não é melhor passar o livre, que é sempre mais hipertrofiante, né? Que ajuda no aumento de secção transversa? Porque criou-se uma crença que hoje talvez não seja mais tanta verdade assim. Antigamente, a gente tinha algumas qualidades de máquinas diferentes, não é mesmo, Floquinhos? Vem cá. E isso causou para nós, né, uma... Oi, perdão, desculpa, meu Deus, eu vou pro inferno, torci a orelhinha do cachorrinho. Isso causou uma impressão para nós que no tempo de hoje, ainda as máquinas são muito ruins, muito inferiores, né? Muito antigamente, os atletas, né, acabavam fazendo ali um relato que algumas máquinas eram desconfortáveis, né, sentia uma dor no joelho, no quadril. Acreditava-se também que pelo peso ser livre, isso iria aumentar o recrutamento de fibras de forma maior. E na verdade sim, está até certo, mas existem outras vantagens também da gente aplicar uma boa máquina. Os atletas que eram, né, e hoje claro que continuam sendo porta-voz do que é melhor para a hipertrofia, às vezes não conseguia nem executar numa máquina, porque a máquina não era feita para aquela quantidade de peso. Então ele não conseguia colocar a carga máxima com segurança. Só que isso a gente está falando da década de 70, 80, que mesmo assim eles treinavam com máquina lá, pelo amor de Deus, tá? Mas conforme a gente vem atualizando, né, o próprio Dorian Yates na década de 90 assim, começou a usar mais máquina, aí nos anos 2000 a gente também tem bastante, e hoje tem treinadores, e ótimos treinadores, tá, que preferem trabalhar só com a máquina ao invés do peso livre. Inclusive um abraço pro Johan, que é um querido, foi lá no QualityCast e deu, né, esse depoimento. Ele falou, olha, eu não passo exercícios livres. E ele deu algumas justificativas que eu, como treinador, não de atleta profissional, mas de pessoas ali que tem o objetivo de colocar um shape e tudo, também concordo, né, bastante. Porque imagina, se para o atleta já é o suficiente, ou talvez seja até melhor, como o Johan colocou, ainda imagina para nós. Então, quando a gente vai fazer um agachamento numa máquina boa, decente, o que a gente consegue é se sentir mais seguro, olha o que eu falei, se sentir mais seguro, além de estar mais seguro. Então, na máquina a gente tem mais segurança do que na barra livre. Imagina, vou falhar numa barra livre. Se eu falhar, eu tenho que jogar essa barra para trás, pode ser muito complicado. Provavelmente eu nem vou querer chegar até a falha. Eu vou parar uma, duas repetições antes, por segurança. Numa máquina, ela tem um limitador, ela tem um final de movimento. Então qualquer coisa, se eu não aguentar subir, eu só me desencaixo da máquina, ela bate no limitador e eu não tenho muito problema. E só esse fato já me permite treinar mais pesado, mesmo que às vezes a pessoa acaba não percebendo, né? Às vezes quem é uma pessoa mais iniciante não vai perceber isso. Mas se você traz para a cena, agora talvez a próxima vez que você for fazer um agachamento livre, um agachamento no rack, na máquina, você vai lembrar, vai falar assim, não, pô, na máquina eu consigo me desafiar mais. E com isso você consegue mais hipertrofia. Tá? Essa questão do equilíbrio é até verdade de recrutar um pouco mais de fibras. Só que talvez o custo-benefício da operação não vale a pena. Porque como eu tenho que me preocupar com o equilíbrio, eu não posso socar de carga. E a gente tem que lembrar que o nosso esporte é muito mais de força do que de malabarismo, de equilíbrio. Ou seja, se a gente tivesse que priorizar alguma coisa, seria fazer força. Isso quer dizer, né, que o agachamento livre é desprezível? Claro que não. Eu tenho um vídeo aqui de quase 10 anos atrás falando sobre o agachamento livre, como se faz de forma correta. Lembra de procurar no Twitter, mas tem se tiver qualquer dúvida. E nada mudou de 10 anos desse vídeo para cá. Continuam as mesmas coisas. Mas a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, que as máquinas não prestam, né? Porque hoje o cenário mudou gigantemente. Tem uma engenharia muito grande nas máquinas que não se tinha antigamente, porque não tinha estudo, não, né? Hoje está muito avançado. Nós temos máquinas hoje que, na verdade, são melhores do que a gente fazer peso livre, dependendo da situação de cada um. Isso aí sempre, individualidade sempre vai mandar, né? Isso aí é óbvio. E se você quer aprender mais sobre individualidade, como montar um treino de periodização do zero, o link está aqui da descrição, que é o meu curso. Então, individualidade manda sempre. Agora, colocar a máquina como pior que o peso livre, ou que a máquina é um exercício de vagabundo, ou qualquer coisa assim, tá? Isso não procede. Então, não dá para dizer que o agachamento livre é melhor ou pior do que o agachamento na máquina. O que a gente vai ter aqui são diferenças. Leandro, quais são essas diferenças propriamente dito, né? Você poderia comentar um pouquinho mais? Ó, vou deixar um vídeo indicado aqui então, sobre o peso livre, máquina, cabo, né? Então vamos dar uma analisada de forma global para todos os exercícios. Dê uma olhadinha aqui.